E bora para esse pré-jogo de River Plate e Palmeiras. O melhor momento que o Palmeiras poderia ter para enfrentar o River Plate em Libertadores, fase de mata-mata, quarta de final, é o momento que o Palmeiras vive. O Palmeiras com um ataque que enfim engrenou após abdicar o 4-3-3 para ficar o 4-4-2, dando mais volume ao seu ataque e deixando sempre a sua defesa muito bem postada, muito sólida. Do outro lado vai encontrar um River Plate que passou a duras penas pelo Libertad, quase que não consegue. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras tem que aproveitar do seu momento e poder passar. Aí quem sabe enfrentar um LDU, enfrentar um São Paulo numa semifinal e quem sabe enfrentar um Flamengo novamente numa final de Libertadores. Mas antes de falar desse confronto, para mim me enche de empolgação, já pedi para você já deixar o seu like, se inscrever no canal Lealdade em Padrão, caso não for inscrito, e conferir se as notificações já estão ativadas. Se não tiver ativada, ative e compartilhe o conteúdo do nosso canal. E vamos lá, tentar esmiuçar um pouco desse Palmeiras, do bom momento que o Palmeiras vive. Sim, é um fato. Palmeiras que por meio da sua comissão técnica, encabeçada por Abel Ferreira, mesmo ele estando no banco ou não, ele estará no Monumental de Núñez, mas na boa partida que o Palmeiras teve contra o Internacional, Abel não estava no banco. Mas tudo que foi colocado, mensurado, pedido, exigido para que os jogadores fizessem em campo, naturalmente passa pelas mãos de Abel Ferreira, ele estando ou não no banco de reserva. Mas para mim esse é o melhor momento possível para o confronto River Plate e Palmeiras, pela natureza e pelo momento que vive o Palmeiras. Acho que me causa empolgação, isso é óbvio, é até normal do torcedor palmeirense causar aquela empolgação e a vontade que já chegue logo a partida e os confrontos aí de a volta. O Palmeiras sim tem que usufruir do seu momento, do histórico também. O Palmeiras já eliminou o River Plate em 2 Libertadores. E as 2 vezes que eliminou o River Plate, o Palmeiras sagrou-se campeão. O Palmeiras eliminou o River Plate naquela histórica semifinal em 99, né? Ganhamos do Deportivo Cali na final. E na campanha de 2020, que o Palmeiras ganhou do Santos na final. 2020 o Palmeiras já foi em janeiro de 2021, estava em meio à pandemia. O Palmeiras também eliminou o River Plate. Esse confronto, o Palmeiras ganhou de 3-0 lá, perdeu aqui no Brasil de 2-0, aquele jogo que, se não fosse os detalhes da partida, não saberia como é que o Palmeiras estaria com 3 ou não, ou apenas com 2 títulos da Libertadores. Mas teve a participação do VAR, eu lembro, que foi participação correta. Todas as decisões do VAR, 2 ou 3, mas foi eficaz. Se não existisse o VAR, talvez não estaríamos aqui comemorando esse feito. Uma coisa que tem que deixar em pratos limpos também, uma coisa que não podemos deixar de mencionar, o favoritismo do Palmeiras. Isso é uma coisa nítida. O Palmeiras vai botar o seu potencial à prova, mediante os resultados que veio construindo, né? Culminando na goleada muito bem construída contra o Internacional. O seu favoritismo vai no quê? Na força do seu ataque. Vitor Roque, Flaco Lopes, Felipe Anderson, Facundo Torres ou Maurício, quem sabe. Mas o Palmeiras tem um poder de ataque muito, mas muito grande. E isso que me chama a atenção, o Palmeiras, pelo menos o de Abel Ferreira, sempre estava sendo conhecido como um ataque, por vezes, não tão eficiente assim, né? Nós já tivemos Rony, Luiz Adriano, não grandes atacantes assim, mas uma defesa muito sólida. O Palmeiras sempre foi time que, com o Abel Ferreira, é claro, sofria muito poucos gols. Praticamente passava rodadas e rodadas no Campeonato Brasileiro, por exemplo, sem tomar gols. E o ataque vira e mexe, fazia um golzinho, fazia 2, mas não tinha esse brilho todo. Agora o Palmeiras vem com essa pecha de
favorito contra o River Plate, mesmo lá no Monumental de Nunes, o Palmeiras sim é favorito para conseguir até uma vitória. Não é estranheza, não é soberba nenhuma. O palmeirense pensar que sim, é possível sair vitorioso. Jogando o futebol que vem exercendo ofensivamente falando, né, sem perder a sobriedade e a solidez defensiva, o Palmeiras tem sim e tem futebol para isso, porque o Palmeiras deixou de ser somente um time com a defesa sólida e nesses últimos jogos, últimos confrontos, desde quando o Abel abdicou o 4-3-3 e começou a focar no 4-4-2, com 2 meias flutuantes, 2 atacantes que não ficam guardando posição, Flaco Lopes e Vitor Roque, nenhum deles é centroavante de ofício nessa formação, mas vira e mexe, um fica trocando de posição com o outro, um servindo o outro, e só quem tem a ganhar é o Palmeiras. Então o Palmeiras que poderia vir com um patinho feio nesse jogo para ter na Argentina, o Palmeiras não, o Palmeiras é favorito sim, sabedor de toda a pressão, de 80 mil vozes vão estar apoiando o time do River Plate, mas o Palmeiras tem que estar ciente de si, pode não ter a torcida apoiando lá, no caso 80 mil vozes a favor do River, mas o Palmeiras é sabedor que é favorito pelo o que pode ser feito em campo. Então, estou muito, mas muito seguro, sim, do que o Palmeiras pode fazer lá no Monumental de Nunes e trazer um grande resultado. Eu falo, uma vitória, mas o empate também não é nada mal. Então, não vamos fazer que nem aquelas coisas que o Filipão adorava fazer, Filipão, Tele Santana adorava fazer nos anos 90, que era, vamos perder de pouco na ida para poder ganhar na volta. Nem sempre isso é legal, né? Quem prova desse veneno é tipo o Corinthians em Libertadores e pré-Libertadores. Perde lá, mas não consegue reverter em Itaquera. Então, vamos esquecer essas coisas. Vamos poder, se for possível, o empate é um bom resultado, mas uma vitória é, sim, possível. Se não, vamos fazer o confronto ainda continuar vivo, trazendo para o Brasil, né? Então, não vamos se abrir todo, né? Porque o Palmeiras está indo muito bem ao ataque, que vamos lá se debandar totalmente ao ataque e esquecer da nossa já corriqueira histórica solidez defensiva. Uma coisa que o Palmeiras e o palmeirense também não pode esquecer e tem que tirar como lição do confronto que eu já tinha citado já no começo do vídeo, foi os confrontos da Libertadores 2020, os confrontos que foram realizados em janeiro de 2021, por causa da pandemia, não pode ser esquecido nem para o bem e nem para o mal. No sentido que, na ida o Palmeiras fez 3-0 contra o River Plate, jogo que não foi no Monumental de Nunes, porque estava em reforma. Agora o estádio abriga mais de 80 mil torcedores, que colocou a arquibancada mais para próximo do gramado, então é o maior estádio em capacidade da América do Sul, né? Um dos melhores, mas é o maior em capacidade. O jogo do Palmeiras foi no estádio Libertadores da América, no estádio do Independiente. E o Palmeiras saiu muito bem desse confronto, enfiando 3-0 lá. Aí o Palmeiras, não sei se na soberba ou excesso de tranquilidade, voltou para o Brasil. No Allianz Parque, tomou 2-0 e se não foi com retidão, foi com a participação do VAR, mais uma participação não danosa, mas assertiva, melhor dizendo, o Palmeiras quase por muito pouco não flertou com uma eliminação. Jogou muito bem na Argentina, quando chegou aqui no Brasil, no Allianz Parque, em São Paulo, o time parou, não jogou nada. Começou a sair o segundo gol do River Plate foi aquela avalanche. Os jogadores do Palmeiras, nenhum conectado ao outro, aquele medo que era do jogador e também da torcida. Tinha momentos que a torcida do Palmeiras ficou calada, em silêncio, mediante a pressão que o River, que não fez na Argentina, fez aqui no Brasil. Muito por culpa da falta de concentração e de futebol do time do Palmeiras. Então o Palmeiras tem que tirar de ensinamento isso. O que não foi produzido naquela Libertadores, a vitória de 3-0 e a derrota de 2-0. Vitória de 3, derrota de 2. Quase culminou na eliminação do Palmeiras. Então hoje não estaríamos falando do Palmeiras tricampeão da Libertadores. Porque por causa de um detalhe, o Palmeiras poderia botar tudo a perder. Então o Palmeiras tem que tirar isso. As boas coisas, né? Como o Palmeiras produziu, que pode chegar na Argentina e vencer, mas quando trazer para o jogo da volta,
tem que ser o quê? Um time sem ser afobado, saber que é o tal do jogar com regulamento debaixo do braço. Então, ganhou lá, então vamos jogar o jogo mais certo, mais jogado, sem ser afobado. O confronto River Plate e Palmeiras é composto por 180 minutos. Não é porque jogou muito bem na Argentina que não vai jogar nada aqui. Isso pode culminar numa eliminação, o que não é nada de outro mundo, se não vier a jogar bem. De escalação, assim, que eu acho que eu pude apurar, vendo em portais de notícias, falando do Palmeiras e falando do confronto, não deve fugir muito do que foi a partida contra o Internacional. Na boa partida, na grande partida, principalmente o grande primeiro tempo do Palmeiras. A escalação do Palmeiras deve flutuar algo com o Everton no gol, se não terá mudanças, e a linha de 4 jogadores atrás, que contra o Inter foi Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, né, 2 laterais e 2 zagueiros, poderia ter a mudança do Giai, que tem aquele negócio lá, o Giai com a bola ele é um lateral, sem a bola ele formaria uma linha de 3, para dar mais liberdade para o Piquerez, poderia ser isso, mas não me surpreenderia um Abel tentando ir ao jogo e colocar o Kelvin lá, permanecer o Kelvin, mas pode aparecer Giai, depende de como o Abel vai olhar esse River Plate. O Palmeiras vai querer apenas só mais segurar o adversário e jogar na volta no Allianz Parque, ou já jogar a Vera logo de início. A presença ou não de Kelvin pode dizer muito isso. A linha mais à frente, com os 2 volantes, Aníbal Moreno e Lucas Evangelista, que foram os 2 volantes contra o Internacional, pode ter a presença, talvez, ou de um Emiliano Martínez, mas provavelmente eu acredito mais num Aníbal Moreno, e no caso do Lucas Evangelista, pode pintar o Andrés Pereira, né? Pode, tanto que ele foi poupado, não começou contra o Inter, até para poder jogar esse jogo. Na linha de 2 meias mais à frente, Facundo Torres e Felipe Anderson, os 2 vêm jogando muito bem, mas eu não me surpreenderia, para mim não seria nada do outro mundo, sacar Facundo Torres, mesmo ele jogando bem, que jogou contra o Inter, e colocar o Maurício. Tanto que ele nem entrou no confronto, ele foi poupado. Ele estava em plena condição, em plena forma, nem entrou contra o Inter. Então eu acredito que o Abel teria poupado o Maurício, que vive também um bom momento. Então Facundo iria para o banco e Maurício jogaria um pouco mais pela parte direita, pela banda direita do ataque, do meio ataque do Palmeiras. E Felipe Anderson tomando conta do corredor para o lado esquerdo, né? Ele mexe trocando de posição com Felipe Anderson, Maurício com Felipe Anderson, ou Facundo Torres, se for necessário. E mais à frente, dando liberdade total para avançar e para recuar com a bola ou sem a bola, Flaco Lopes e Vitor Roque. Então, e esse está sendo o grande trunfo do time do Palmeiras, que hoje o Palmeiras é reconhecido por ter um ataque avassalador, muito por causa de Flaco Lopes, que muitas vezes o cara que é o magrelão, o altão, 1,92 m, acha que ele não tem habilidade. Tem muita habilidade de conduzir bola desde o meio campo até o ataque. Um dos gols do lance de gol do Palmeiras começar com jogada com ele, aquela jogadinha por cima, né? O pessoal meio que chama aquele banho de cuia, a bola fazendo esse movimento e caindo no pé e lançando pro meio da área e fazendo gol só rolando. Um dos gols do Vitor Roque passou nos pés no começo da jogada com o Flaco Lopes. Então o Flaco Lopes não é só o definidor, ele tem habilidade para tal, para poder jogar um pouco mais recuado, ajudando um pouco um Maurício, Facundo Torres, um Felipe Anderson. Então, ele tem essa habilidade, ele não é só aquele magrelão grandão que fica na frente, só um empurrador de bola. Não, ele não é somente isso, ele tem habilidade para tal. Então o Palmeiras, ao meu ver, sim, tem um bom time, tem boas peças, né? Isso tem muita diferença também. Ter boas peças e ter um bom time. O Palmeiras sabe mesclar muito bem isso aí. Aí o tanto que o Abel tem até boas peças que ele pode flertar contra um time, um pouco mais defensivo, né? Um pouco mais precavido, né? Você colocando um Kelvin, você colocando um Aníbal Moreno ou um Emiliano Martínez, você soltando, colocando um Kelvin para poder fazer o corredor do lado direito, né? Deixando um pouco mais leve quem estiver acompanhando junto com ele, um Facundo Torres, um Felipe Anderson, dependendo de quem estiver do lado dele, e nisso, municiando ao ataque também Flaco Lopes e Vitor Roque. Então, vai depender muito do que o Abel vai querer. E eu estou muito
empolgado, feliz e também ansioso para o que tipo de futebol o Palmeiras vai fazer. Que eu acho que esse confronto está muito na mão do Palmeiras. O que o Palmeiras vai querer para si? Capacidade o Palmeiras tem para fazer até mais, muito mais do que um River Plate pode. Falo peça por peça, time por time, o conjunto palmeirense é muito melhor do que o River Plate. Não é garantia que o River Plate vá ser uma presa fácil contra o Palmeiras. Não acredito nisso também. Mas a forma que o Palmeiras passou do Universitário, com o adversário fraco, o Palmeiras passou do Universitário jogando muito bem no Peru e voltando só contemporizando e levando no banho-maria, para que se esforçassem sem ter a precisão. Já o River Plate contra o Libertad flertou seriamente com a eliminação contra o limitadíssimo Libertad de Assunção do Paraguai. Então o Palmeiras sim chega nesse confronto com pleno favoritismo, mas muito disso o Palmeiras tem que trazer para si o favoritismo e jogar como tal. Mas, como eu falei, nos confrontos da Libertadores de 2020, o Palmeiras não pode deixar se levar somente por uma hipotética ou até possível primeira partida. Tem que estar sempre ligado e linkado no jogo da volta. Não esquecer, são 180 minutos. E sim, dá para se fazer um bom jogo, bons jogos e nisso sair com a classificação. Então, o pré-jogo é baseado nesse entorno, assim. Palmeiras, sim, é favorito, dá para classificar e dá para fazer bom jogo e bons jogos, a ida e a volta. Então, só reforçando o pedido, você que assistiu os nossos vídeos e assiste os nossos vídeos também, já deixa o seu like, se não deixou no começo do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo dos nossos vídeos e também ative as notificações para poder receber novidades sempre quando eu vou lançar vídeos no YouTube, o YouTube lhes informar, né? Então é isso aí. Ansioso para que aconteçam logo os jogos, que o Palmeiras possa ser classificado. E do outro lado, que venha, LDU, que venha São Paulo, numa hipotética final, que venha o Flamengo. Imagina de novo, Palmeiras e Flamengo parando o Brasil, a América do Sul, até quiçá o mundo, numa grande final em Lima, no Peru. Depende muito de você também, Palmeiras, fazer a sua parte. Esquecer um pouco os rivais e focar em si. Porque sim, esse é um grande momento. Esse é o melhor momento do Palmeiras.